Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tudo posso naquele que me fortalece. Muito bom dia. Com esses pensamentos sagrados da palavra de Deus, nós começamos mais um dia. Queremos a cada dia vivermos exclusivamente para o Senhor, entregar o nosso coração nas mãos do nosso Deus e vivermos em fidelidade a todos os seus ensinamentos. Sonhamos o momento em vermos o céu se abrir, nos encontrarmos com o nosso Salvador, ouvirmos o nosso anjo da guarda nos convidar para vivermos eternamente ao lado dos nossos queridos e do nosso Deus. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu vou convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de João, capítulo 16, o versículo 1 e o versículo 2. Tendo-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis, ele vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará, com isso, tributar culto a Deus. Nós precisamos nos humilhar constantemente diante do Senhor. Há uma necessidade urgente de clamarmos a Deus para que os nossos olhos possam ser abertos, para que nós enxerguemos, entendamos a vontade de Deus para a nossa vida. Muitas vezes, por mais que nós estudemos a Bíblia, nós ainda não conseguimos entender na plenitude, num todo, o que Jesus queria ensinar aos seus discípulos e o que o Senhor espera que nós vivamos nos dias em que nós estamos vivendo. Mas há uma necessidade constante de cada dia nos humilharmos, buscarmos, clamarmos e pedirmos a Deus que as escamas dos nossos olhos possam cair por terra e nós consigamos entender a vontade de Deus para a nossa vida. Jesus, no capítulo 16, estava preparando os seus discípulos. Ele sabia que eles enfrentariam dificuldades, passariam por lutas, perseguições, mas eles não deveriam desanimar. Se nós atentarmos para o capítulo anterior que nós estudamos ontem, Jesus falava que eles deveriam permanecer em Cristo como conectado na videira verdadeira, porque se eles estivessem conectados em Cristo, eles iriam produzir muitos frutos. Não teria ninguém que poderia cortar essa conexão com o Pai. Mas no capítulo que nós estamos estudando hoje, Jesus nos adverte que eles sim passariam por lutas, dificuldades, problemas, mas eles venceriam a todos pelo poder de Deus, porque o Espírito do Senhor seria derramado sobre eles e eles o revestiria para que nos dias difíceis eles encontrassem força no Senhor para alcançar a vitória. Os apóstolos foram considerados como blasfemos pelos judeus porque eles estavam pregando o Evangelho de Jesus Cristo. E a mesma acusação que condenou a Jesus, os judeus tentavam também imputar na vida dos seus apóstolos, porque eles continuavam a dar testemunho da ressurreição da vida de Jesus Cristo, afirmando que ele era o Filho de Deus, ele é o nosso Salvador e de que um dia voltaria aqui a essa terra para resgatar todo filho que cresce nele. E os judeus acusavam que eles estavam tentando mudar a religião original que eles tinham aprendido de Abraão, e era o motivo pelo qual os discípulos do Senhor passaram a ser perseguidos. Jesus não tratou desses temas antes, porque antes ele estava com seus discípulos. Todos os momentos difíceis que eles passaram na vida, Jesus foi o consolo deles, Jesus os orientou, Jesus mostrou o caminho que eles deveriam seguir, mas ele sentia necessidade de tratar desse tema, porque ele morreria, voltaria ao Pai e ele deixaria os seus discípulos nessa terra. Embora não os deixaria sozinhos, o Espírito do Senhor estaria ao lado deles, vivendo dentro deles, para que pudesse consolar o coração dos seus discípulos. Embora seus discípulos, quando ouvissem essas palavras de Jesus, eles ficavam atônitos, ficavam temerosos, porque eles não entendiam o que eles iriam passar no futuro. Mas Jesus sabia da sua missão, da sua responsabilidade. Se ele não voltasse ao Pai, quem seria o intercessor no santuário celestial pelos pecadores que estavam nesse mundo? Havia uma necessidade dele retornar para casa, para que ele desse continuidade no processo da salvação dos filhos pelos quais ele tinha morrido na cruz do Calvário. São João, capítulo 16, o versículo 7, a Bíblia diz o seguinte: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Jesus sabia da necessidade de retornar para o Pai, porque se ele voltasse para a casa do Pai, ele enviaria o Consolador.
o Espírito da verdade, o Espírito que convenceria os seres humanos do pecado, da justiça e do juízo. Vale a pena nessa manhã nós atentarmos para esse verbo no original, no grego, e esse mesmo verbo que é usado para nós entendermos que ele iria nos convencer dos nossos pecados, ele também iria nos reprovar naquilo que nós estamos fazendo que não agrada ao Senhor. Ele seria o meio de conduzir os seus filhos nessa terra, aqueles que estão em contato com o Senhor, que abrem o seu coração para ser um templo vivo do Espírito Santo. Ele faz morada, ele guia, ele conduz a nossa vida e nos prepara a cada dia para nos encontrarmos com o nosso Salvador. O Espírito Santo é aquele que convence o nosso coração a entendermos que nós somos pecadores e não temos como nesse mundo encontrar solução para o problema do pecado nessa terra. Nós podemos tomar algum remédio da farmácia, nós podemos até procurar um médico, alguém pode até fazer um transplante de coração, mas nunca irá mudar as tendências pecaminosas da vida de um ser humano. Quando nós entendemos que somos pecadores, nós precisamos de Cristo, nós carecemos do Senhor, é necessário fazer uma renúncia pessoal e permitirmos que Ele guie a nossa vida. Esse é o papel do Espírito Santo na vida de um pecador. Por isso que o Senhor falava para os seus discípulos da necessidade de enviar o Consolador nessa terra, porque Ele iria convencer, Ele bateria na porta do nosso coração, aqueles que permitissem que Ele fizesse morada, as mudanças reais e verdadeiras que até então não tinham acontecido na nação de Israel, iria acontecer a partir de então, com a companhia e a presença do Espírito Santo. No versículo 9 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Jesus estabelece um parâmetro para que nós possamos herdar a vida eterna. A única forma de um ser humano poder herdar a vida eterna é crer em Jesus, é aceitar a Jesus na sua vida. Não é viver uma vida moral correta. E existem tantas pessoas que dizem que são boas, que vão ser salvas porque eles não matam, não roubam, não mentem e não fazem outras coisas ruins. Mas não é isso que nos salva. Quem verdadeiramente nos salva é crer em Jesus, é Jesus Cristo que nos traz a salvação. Aqueles que são salvos por Jesus Cristo, que são justificados por eles, esses agora, diante dessa compreensão, mediante a graça, eles passam a viver uma vida moral correta. Essa vida moral correta é aceita diante de Deus, não pelas obras, mas primeiramente porque aceitou a Jesus e como resultado, Deus permite que o seu Espírito Santo nos santifique e nos guie na nossa caminhada. São João capítulo 16, a Bíblia diz o seguinte: um pouco e não me vereis, outra vez um pouco e me vereis. Quando Jesus faz essa declaração, Jesus sabia que o seu inimigo iria se alegrar no momento em que ele fosse morrer. E de fato, Satanás se alegrou, pensou que ele tinha vencido, pensou que a morte tinha de fato acabado com todo o projeto de salvação dos pecadores. Mas Jesus consolava os seus discípulos dizendo para ele: por um pouco vocês não vão me ver, mas logo depois vocês me verão. E de fato isso aconteceu. Os discípulos foram orientados, eles foram discipulados por Jesus. Jesus morreu, mas no terceiro dia a morte não pôde conter a Jesus. Ele ressuscitado passou a se encontrar com os discípulos, teve uma conversa pessoal com Pedro, ele teve uma conversa pessoal com os discípulos no caminho de Emaús. Jesus se revelou para Maria, Jesus se revelou para outras mulheres, mostrando a elas que elas não deveriam temer, deveriam seguir confiantes, porque ele estava vivo e na plenitude do tempo ele voltaria para buscar os seus filhos para viver com ele eternamente. Como nós podemos ver no versículo 32 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Jesus tinha plena consciência que na caminhada rumo à cruz ele teria que trilhar sozinho, embora ele soubesse que não seria desamparado pelo seu Pai, mas todos aqueles 12 homens, discípulos que ele os convidou para que estivesse ao seu lado em todo momento, no momento da cruz, eles não iriam suportar, ele os abandonaria, e de fato isso aconteceu, mas em momento algum Jesus desistiu da sua missão. Ele entendia da sua responsabilidade, ele sabia que todo o planeta Terra, todo pecador carecia da sua morte, para que pudesse desfrutar da vida eterna. Embora nós saibamos que nem os anjos que estavam no céu se alegraram com a morte de Jesus, mas Jesus morreu, Jesus venceu, Jesus hoje está sentado à destra do nosso Pai Celestial, Ele intercede por cada um de nós,
E nós hoje precisamos continuar marchando, porque é diante da conquista do nosso Cristo é que um dia nós herdaremos a vida eterna e estaremos eternamente ao lado do nosso Salvador. As palavras de Jesus para os seus discípulos são palavras de ânimo. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós não podemos nos esquecer dessas palavras de esperança de Jesus. O nosso coração precisa estar ancorado na esperança de um dia nos encontrarmos com o nosso Salvador e viver com Ele eternamente. Através da presença do Espírito Santo, Jesus cumpre a sua promessa para cada um de nós. Ele está ao nosso lado, Ele vive dentro de nós, Ele conduz a nossa vida. Quando nós estudamos a palavra do Senhor, é através da palavra de Deus que Ele move o nosso coração. É através da palavra de Deus que Ele nos mostra o caminho que nós devemos seguir. É através da palavra de Deus que Ele nos ensina as decisões que nós temos que tomar na vida. Por isso que nós não podemos, em momento algum, nos desconectarmos com o Pai. Precisamos estar ligados a Ele, precisamos amá-lo com todas as nossas forças. Nós precisamos entregar o nosso coração nas mãos do nosso Deus. Aquele que faz um sacrifício diário do seu eu e entrega a sua vida nas mãos do Senhor, esse é um bem-aventurado diante dos olhos do nosso Deus. Que nós vivamos a cada dia dessa forma e recebamos a bênção de Deus. E quando então Ele vier nas nuvens dos céus com poder e glória, nós iremos ouvir o nosso nome para que nós possamos herdar a vida eterna e estar ao lado do nosso Deus eternamente. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos ajude a cada dia caminharmos e seguirmos firmes ao Teu lado. É o nosso pedido e a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.